Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé, 12 de abril de 2023, estamos aí nessa quarta-feira da oitava da Páscoa, e o evangelho que nós temos é tirado de Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já fazem 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso grupo nos deram susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que aí ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. A estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, e como reconhecemos Jesus ao partir o pão. Os discípulos de Emaús é um relato próprio de Lucas. Lucas fez questão de eternizar essa passagem, esse encontro. O que acontece com o ressuscitado na ressurreição é, na sexta-feira da paixão, há uma grande desilusão. Como todos nós temos grandes desilusões na vida, grandes tristezas, momentos em que a gente pensa que não tem mais jeito, está tudo acabado. Com o passar do tempo, diante da morte de Jesus, as pessoas foram voltando para o seu canto. Uns voltaram a pescar, outros foram para Emaús, outros foram para casa e cada um foi retomando a sua vida. O ressuscitado, ele volta autorizado por Deus, mas ele vai ao encontro dos seus. Ele não vai ao encontro de quem não acreditava em Jesus. Ele vai ao encontro dos seus discípulos, ele vai ao encontro daqueles que acreditavam, e Jesus se encontra com eles. Hoje nós temos o relato dos discípulos de Emaús. 2 que, entristecidos, voltam para Emaús. E o relato que Lucas diz, praticamente, é a lógica da celebração eucarística.
as duas partes, a primeira a liturgia da palavra, a segunda a liturgia eucarística. É muito interessante a gente ver o movimento de Jesus. Quem se aproxima é Jesus. Qual que é o assunto dos dois? A morte de um grande profeta em Jerusalém. Jesus dá uma de desinformado. O que vocês estão conversando? Escuta, mas você é o único cara que não sabe o que anda acontecendo, que mataram um grande profeta, nossas autoridades o julgaram e alguns falaram que ele ia ressuscitar, mas até hoje nada. As mulheres não encontraram o túmulo vazio realmente, mas ninguém viu ele. Viu? Essa é a conversa. Porque estão como cegos. É claro que todo ser humano muito ferido, ele fica como cego. Todo ser humano que tem uma grande frustração, ele fica cego. Todo ser humano dominado pela raiva, pelo ciúme ou pela dor da perca, fica cego. Então Jesus dá uma bronca, mas vocês são duros de coração, né? Será que vocês não entenderam nada? E Jesus dá uma aula sobre a Sagrada Escritura para eles. Mesmo assim não foi suficiente, não basta a palavra, é preciso a partilha do pão. Ao chegar lá, Jesus finge, estou indo embora, tchau, não, é tarde, fica conosco. Jesus vai provocando eles. Primeiro se aproxima, puxa a conversa, depois da conversa dá uma dura, faz a liturgia da palavra, depois disso, ao chegar no final da caminhada, ele finge que vai seguir em frente, eles convida, não fica conosco, Senhor, já é tarde, a noite se aproxima, e ali Jesus celebra a Eucaristia com eles. Ao celebrar a Eucaristia, quer dizer, na escuta da palavra de Deus, que incomoda o nosso coração, que faz o coração arder, e ao mesmo tempo, na partilha do pão, na celebração eucarística, é que os olhos se abrem. Ao abrir, eles reconhecem quem é Jesus, Jesus desaparece e fica para eles o quê? Eu serei lembrado pela Eucaristia, eu serei lembrado pela partilha do pão, eu serei lembrado por aquilo que eu deixei como testemunha, como memória para vocês. E por isso Jesus desaparece e fica para eles. A atitude de quem escutou Jesus, de quem se alimentou da palavra, e esse alimento da palavra arde o nosso coração, incomoda. Por isso que a Bíblia, quando ela não incomoda, sinal que está equivocada, sinal que está sendo mal lida. Quando a Sagrada Escritura não questiona, não nos tira paz, quando ela nos dá e serve como anestésico, ela não está cumprindo o seu papel. A palavra de Deus ela é para arder o coração, é para nos questionar, nos angustiar, nos incomodar, porque Deus sempre quer alguma coisa a mais da nossa parte. Deus sempre deseja algo a mais da nossa parte. E é nesse contexto que nós nos debatemos e buscamos, nessa escuta, ter a capacidade e a coragem de convidar Jesus, fica conosco. E sentar à mesa com Ele e permitir que Ele nos parta o pão. E ao partir o pão, a missão nossa é abrir os nossos olhos. Abrir os olhos significa abrir-se à luz de Deus. Permitir que a luz de Deus nos oriente, nos guie. A primeira coisa que Deus fala na Bíblia é faça-se a luz. Abrir os olhos é sair das trevas e entrar na beleza da luz, que é o Espírito Santo, que vem iluminar a nossa vida, a nossa história, e vem nos mostrar Jesus no pão eucarístico. A atitude depois disso é a partilha. Nosso coração ardia quando ele nos explicava as Escrituras. E a atitude é levantar e voltar para a sua comunidade em Jerusalém. Esses dois que abandonaram a sua comunidade, são ausentes, estão indo embora. A atitude é levantar-se, voltar e dar testemunho. Verdadeiramente Jesus ressuscitou e ele apareceu a Simão e partilhar a sua experiência com a comunidade. Que nós sejamos homens e mulheres eucarísticos, homens e mulheres da comunhão. O que sustenta a igreja é sempre missa, o resto é só preparação para a missa. E que a liturgia da palavra possa nos guiar sempre mais e a gente, ao partir o pão, a gente reconheça que Jesus está conosco porque nós o convidamos a estar conosco. Um abraço, até mais.